Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós lembrando que nós estávamos trabalhando com a antiguidade oriental e dentro da antiguidade oriental nós já estudamos alguns povos, algumas civilizações, como os egípcios, os mesopotâmicos, os fenícios, hoje veremos os persas e numa próxima aula os hebreus. Então esses 5 povos, essas 5 civilizações compreendem aquelas civilizações que nós denominamos de antiguidade oriental. Em relação aos persas, quanto à sua localização, vale destacar que os persas estavam localizados no Planalto iraniano, né, na região hoje que é o atual Irã. Então é toda essa região aqui, ó, aqui diz respeito ao Planalto iraniano, ao norte do Golfo Pérsico. Então essa regiãozinha aqui é o Golfo Pérsico, toda essa região aqui é o norte. Nós temos a base do Império Persa. Nas margens do Rio Indo, então essa região que vai aqui do Rio Indo até a Mesopotâmia, nós temos a região, vamos dizer assim, central dos persas. Vale destacar que inicialmente essa região estava dividida em 2 áreas: a Média ao norte, aqui ó, a Média mais ao norte, e a Pérsia ao sul. Por isso, nós denominamos esse império também como Império Medo, que é os povos da Média, Persa, que são os povos da Pérsia. E essa área aqui em verde, ó, é toda a extensão territorial do Império Persa. Desse ponto de vista da extensão do Império Persa, vale destacar que a maior parte dos territórios do Antigo Oriente esteve submetida aos persas. No seu auge, essa região chegou a abrigar cerca de 10 milhões de pessoas. Então, é um dos maiores impérios da antiguidade. Os persas também são denominados, também são chamados de Império Aquêmenida. Por que tem esse nome? Por conta da dinastia fundada pelo rei Aquêmenes da Pérsia. Esse rei Aquêmenes era um governante menor que prestava tributo ao rei da Média. Então, as denominações Império Persa, Império Medo-Persa ou Império Aquêmenida, toda essa região, né, que para nós diz respeito aos persas, recebem essas denominações: Império Persa, Império Medo-Persa ou Império Aquêmenida. Do ponto de vista da economia, os persas se dedicaram à agricultura e à criação de animais. E por ser uma região, né, que está bem aqui, ó, no Oriente Médio, nós temos os medos e os persas como uma grande ponte, vamos dizer assim, entre toda essa região aqui da Ásia e essa região do mar Mediterrâneo. Por isso que no mundo persa, o mundo persa foi palco de intensas trocas comerciais. Politicamente, o Império Persa ele se constitui de um governo centralizado. É um governo bem diferente, por exemplo, da Fenícia e da Mesopotâmia. Na Fenícia e na Mesopotâmia, nós temos cidades-estado. Aqui não. O Império Persa constitui um governo centralizado. É um estado conquistador, tá? Esse estado conquistador, como eu disse, ele vai dominar essa região do Egito, essa região da Mesopotâmia, vai estender o seu poder aqui para a região da Trácia, da Lídia. Então, é uma grande extensão territorial a qual o Império Persa se estendeu. Foi essa esse estado conquistador colocou os persas em estreita relação com as civilizações vizinhas, sobretudo, por exemplo, a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia aqui, os egípcios e, por exemplo, os gregos. Então vale reforçar que politicamente o Império Persa
se constitui no maior império até então visto na história. Como esse império ficou muito grande, durante o reinado, né, de um dos seus imperadores, que é o Dário I, o império ele foi dividido, né, em satrápias. Por conta da sua extensão territorial, foi necessário fazer a divisão do território conquistado em satrápias, que são províncias. Essas satrápias eram governadas pelos sátrapas, que eram, né, as satrápias, essas províncias, eram governadas pelos sátrapas, nomeados pelo imperador persa, e fiscalizadas por inspetores reais, que eram os olhos e os ouvidos do imperador. Então, como essa região, né, que compreende toda essa extensão do Império Persa, como é muito grande, é, nessas cidades aqui, ó, Persépolis, Passárgada, nós temos, vamos dizer assim, o centro administrativo. É daqui que saem as ordens para todas as outras regiões. Mas como o império é muito grande, o que eu faço? Eu divido essas regiões em algumas províncias, que serão denominadas de satrápias, governadas, né, por pessoas nomeadas, por pessoas da nobreza nomeadas pelo imperador persa, ou pelos imperadores da Pérsia. Ah, quais são os principais, né, imperadores, reis aí? Nós temos, eu destaquei três aqui. O Ciro, o Grande, que governa de 559 até 530 a.C., foi o rei da Pérsia que unificou os povos medos e persas. E ele vai anexar a Mesopotâmia e a Lídia. Então, ele vai anexar essa região da Lídia aqui e essa região da Mesopotâmia. Um outro rei importante é o Dário I, que vai governar de 522 até 486 a.C. E aqui nós temos com o Dário I o apogeu do Império Persa. Ele ampliou as conquistas territoriais, ele vai consolidar esse poder despótico real, que esse poder extremamente centralizado na mão do rei, na mão do imperador, e ele vai dar a esse poder real, né, extremamente concentrado, despótico, ele vai dar um caráter divino. Então, nesse caso, além de um poder, vamos dizer assim, terreno, né, um poder político, o rei, o imperador, passa a ter também um caráter divino. Ele é um enviado dos deuses. O Xerxes, que vai governar de 486 até 465, ele é filho do Dário I. E é com o Xerxes que nós teremos a decadência do Império Persa. Vale destacar aqui que o Dário I, na sua expansão, né, nas suas conquistas territoriais, ele vai se envolver nas guerras médicas. Essas guerras médicas, ela compreende os conflitos entre os persas e os gregos. Então, na sua expansão territorial aqui pela Lídia, o Império Persa vai conquistar toda essa região aqui da Ásia Menor, né, essa região aqui que hoje é a Palestina, vai conquistar o Egito e vai entrar em contato com os gregos. Então, o que foi a Guerra Médica? Né? O que foram as guerras médicas? Há um conflito, né, entre essa expansão territorial dos persas. E por que guerras médicas, professor? Por conta dos povos que habitavam a média. Então, quando a gente fala guerras médicas, significa, né, os gregos tratavam os persas como os habitantes da média, por isso que é guerras médicas. Nas guerras médicas fica evidente então o conflito entre persas, né, os medos, e os gregos. Então esse conflito que tem início aqui com Dário I, ele vai se desdobrar aqui com Xerxes na sua derrocada. Então a decadência do Império Persa tem muito a ver com as guerras médicas. Então o Dário I, os persas perdem algumas batalhas a princípio nas guerras médicas para os gregos e posteriormente a vitória dos gregos nas guerras médicas vai colocar em xeque o poder do Império Persa e o poder do Xerxes. Então o Xerxes, se o Dário é o apogeu do Império, o crescimento, né, é aquela parte, vamos dizer assim,
de crescimento, de expansão, de conquistas territoriais, isso acontece com Dário I, há o envolvimento nas guerras médicas, já há a derrota a princípio para os gregos, o Dário, né, retoma essa guerra contra os gregos e ele vai ser definitivamente derrotado. Tá? Então, só para demonstrar para vocês que o Império Persa ele entrará em contato com os gregos nas guerras médicas e os gregos vencerão as guerras médicas e colocarão em xeque o poder dos persas. Nessas guerras médicas, que nós estudaremos com mais profundidade quando falarmos da Grécia Antiga, o que se destaca nas guerras médicas, por exemplo, é a Batalha dos 300. Então, quando a gente fala daquela questão dos 300 de Esparta, é um episódio dentro das guerras médicas que nós estudaremos posteriormente. Em relação à religião, quando nós falamos dos persas, a religião que se destaca aqui é o zoroastrismo. O que é isso, professor? É uma religião monoteísta baseada na oposição de duas forças. O bem é representado, né, por Aura Mazda e o mal é representado por Arimã. Então há um conflito entre essas duas forças. E o Zoroastro, por que esse nome Zoroastrismo? Porque foi pensado por um profeta, né? Por um personagem aqui que é o Zoroastro, ou Zaratustra, é a mesma pessoa com nomes diferentes, tá? Ele foi um profeta e ele que, né, definiu os termos dessa religião persa. Vale destacar então que o Zoroastro ou Zaratustra lançou as bases da religião persa. E o bem, né, esse conflito, esse dualismo se dava entre as forças do bem e as forças do mal, representada aí por Aura Mazda e Arimã. Desse ponto de vista, esses princípios eles estavam definidos no seu livro religioso, que era o livro sagrado para os persas, chamado Zend Avesta, que foi escrito entre 628 e 551 antes de Cristo aí pelo profeta Zoroastro. Beleza? Então, só para fazer o fechamento aqui, só para a gente destacar algumas questões, quando a gente fala do Império Persa, vale destacar a importância do Dário I na organização política da Pérsia, pois ele dividiu o império então em satrápias, que eram governadas pelos sátrapas e fiscalizadas pelos olhos e ouvidos do rei. Esse é o ponto principal. Na religião, nós temos a questão do Zoroastro fazendo essa religião dualista. As forças do bem, né, vamos dizer assim, o céu, e as forças do mal, que seria posteriormente tratado como o inferno hoje, esse dualismo, né? Se eu fazer, né, se eu seguir, vamos dizer assim, se eu tiver a retidão de caráter, eu agrado o bem. Se eu não tiver, eu vou agradar as forças do mal. Agora, do ponto de vista cultural, o que nós temos para falar aí sobre os persas? As principais cidades que os persas fundaram: Passárgada, Susa e Persépolis. O Império Persa, ele, pela sua extensão territorial, ele fará uso de moedas, o dárico, como era conhecida a moeda persa, e o dárico era cunhado em ouro e prata. Nós temos uma construção, a construção de uma extensa rede de estradas, que vai cortar, né, todo esse território, né, um vasto território sobre o Império Persa. E por que dessa extensa rede de estrada? Para facilitar o comércio, né? Você tinha um correio muito bem, né? As informações circulavam muito bem, você tinha a fiscalização ali daquilo que nós chamamos
de inspetores reais, era necessário, como o império era muito grande, que o imperador ele tivesse, né, olhos e ouvidos na figura desses inspetores reais que transitavam por todo o Império Persa, para manter o policiamento e para facilitar a administração. Então, do ponto de vista cultural, nós podemos falar que a Pérsia constituiu grandes cidades, né? Nessas cidades você tinha grandes palácios, eles utilizavam moedas, construíram uma extensa rede de estrada para facilitar o comércio, o correio, né? A troca de informações, a fiscalização, o policiamento e a administração. Beleza, pessoal? Abraço.